Tem certeza? Tem? É isso mesmo que você quer? Você já se perguntou como um jovem pode permanecer firme em meio a tantas pressões, perseguições e desafios? Vamos mergulhar hoje na vida de Timóteo, um jovem que, apesar ali da sua pouca idade, carregava uma grande responsabilidade: liderar, ensinar, permanecer fiel a Deus em uma sociedade cheia ali de conflitos e uma influência totalmente contrária à sua fé. Mas quais eram as dificuldades que Timóteo enfrentava? Como ele lidava com medo, com as críticas, as pressões ali do seu tempo? E o mais importante, meus amigos, o que a história de Timóteo pode nos ensinar sobre esses desafios que nós enfrentamos na nossa sociedade atual? Pegue a sua Bíblia, abra ali o seu coração e fique conosco até o final desse vídeo, porque essa mensagem que eu vou trazer pode transformar a sua vida de uma maneira de você enxergar a fé, de você poder literalmente ser edificado, para que você possa entender e aprender o que é uma liderança com propósito e quando Deus tem um plano na sua vida. Eu sou o pastor Carlinhos Oliveira e este aqui é mais um vídeo para nós edificarmos juntos a nossa fé. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui também no meu canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas ali possam ser alcançadas. Beleza, meus amados? Posso contar com cada um de vocês? Que bom que todos vocês estão aqui comigo. Vamos entrar dentro do contexto sociocultural a qual estava inserido Timóteo? Timóteo, amados, ele cresce dentro de um lar chamado lar multicultural. Timóteo, ele era ali da cidade de Listra, uma colônia romana localizada mais ali na região de Licalônia, perto da província ali da Galácia. Hoje, dentro do nosso mapa atual, ali na atual Turquia. Então, o texto sagrado, meus amados, ele destaca uma dinâmica muito familiar e totalmente crucial para que nós possamos aqui entender. Timóteo, ele nasce dentro de duas culturas dentro da sua casa. Primeiro, a sua mãe era uma judia crente, uma mulher chamada Eunice, e o seu pai era grego. A Bíblia não fala o nome do seu pai, mas lá em Atos capítulo 16, verso número 1, dá para você ler o que eu estou te dizendo. E essa configuração aqui, amados, familiar, ela começa a trazer algumas implicações totalmente profundas ali no século. Primeiro, era uma identidade híbrida. No filho, que era Timóteo de um pai gentil, entendeu? Timóteo não havia sido circuncidado no 8º dia, que era costume ali dos filhos do povo judeu. Então a cultura helenística, amados, do pai, que era grego, provavelmente predominava nos aspectos civis dentro da sociedade a qual ele estava no processo da sua criação. Mas, apesar dessa ausência, dessa espiritualidade ali do pai, tá entendendo? A influência matrilinear, ela foi totalmente poderosa e foi um divisor de água na vida de Timóteo. Paulo, ele lembra que desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras. Você pode ver isso depois, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso número 15. Então, o fruto da fé, que era uma fé que não era fingida, da sua avó, chamada Lloyd, e da sua mãe Eunice, ele foi totalmente catequizado, alfabetizado ali espiritualmente no Antigo Testamento. Tá entendendo? Grego, ali da Septuaginta. Então, dentro desse contexto, havia um dilema dessa circuncisão, lá em Atos 16, verso número 3. Olha que interessante, pessoal. Isso daí é um dos episódios mais ricos,
para quando nós estudamos mais profundo, quando teologicamente, academicamente, nós falamos que fazemos uma exegese mais profunda. É que quando Paulo decide circuncidar Timóteo. Então, à primeira vista, meus amados, isso parece contradizer a teologia da graça de Paulo, tá entendendo? E a decisão recém-tomada ali no Concílio de Jerusalém, lá em Atos no capítulo 15, que desobrigava os gentios a essa circuncisão. Mas o motivo de Paulo, dentro daquele contexto, meus irmãos, contudo, foi puramente estratégico, tá? Estratégico, e eu costumo dizer também que foi um missionário, foi algo missiológico. Focado no quê? Focado no conceito de descendência, literalmente apostólica. Se você pegar lá em Atos, capítulo 16, verso número 3, olha o que Paulo diz. Paulo quis que este saísse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa de quem? Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, para os judeus lá da diáspora, amados, um filho de mãe judia que não era circuncidado era visto como um apóstata, como um bastardo ali religioso. Então, para que Timóteo tivesse trânsito ali livre nas sinagogas ali junto com Paulo, a autoridade de pregar a palavra aos judeus, Paulo, o que ele faz? Ele remove essa barreira cultural que havia lá na época. Então não foi uma questão de salvação, você precisa ser circuncidado para você ser salvo. Não, mas foi uma barreira ali que tinha dentro daquele contexto, tá? Para que Timóteo tivesse acesso livre ali para estar andando dentro daquele local. Mas foi uma relevância ali cultural e uma eficácia que nós entendemos como totalmente evangelística, tá? Mas e o perfil psicológico e ministerial ali de Timóteo, amados? O texto bíblico, ele nos dá ali pistas sutis e mais bem claras, né, sobre o temperamento ali que fala ali de Timóteo. Longe de ser um líder naturalmente intrépido ali e carismático, Timóteo parecia ali lutar com limitações internas que exigia ali dele constante encorajamento, tá? Você vê que ele ele tinha uma tendência à timidez ou um retraimento. Por quê? Porque a Bíblia fala lá no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso número 10, Paulo ele adverte a igreja. Se Timóteo for, vejam que ele se sinta à vontade entre vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor. Olha que interessante, amados. Então a expressão aqui, ela aponta o quê? A necessidade de um ambiente seguro para que Timóteo pudesse ali operar ali, fazer o bem. Tá entendendo, amados? Algo também interessante que eu pontuei aqui para que todos vocês que estão comigo aqui teria o peso da juventude. Lá em Éfeso, a metrópole completa ali ou complexa de líderes mais velhos, a idade de Timóteo também era um desafio à sua autoridade. Daí o imperativo paulino. O que Paulo fala? Ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo, capítulo 4, verso número 12. Por quê, amados? No mundo greco-romano, a liderança, a sabedoria era totalmente, estritamente associada às senioridades cronológicas. As pessoas mais velhas, pessoas ali mais maduras. Então, amados, dentro desse contexto também, havia um problema de saúde. O conselho de Paulo fala para Timóteo é que ele bebesse um pouco de vinho por causa do seu estômago, das suas frequentes enfermidades, dores que ele sentia. 1 Timóteo, capítulo de número 5, ali de número 23. O que sugere, amados irmãos que estão comigo? Sugere um homem de constituição física frágil. Provavelmente, irmãos, agravada pelo estresse crônico, né, do seu pastoreio em um ambiente hostil. Também ele tinha essa enfermidade ali. Não se sabe mais a fundo se seria por causa de alguma água contaminada, enfim.
Mas apesar dessas características que torna Timóteo um cara extraordinário dentro da narrativa bíblica, que a sua fé e a sua fidelidade, ela é totalmente inabalável, irmãos. Então, o que eu acho lindo é que Paulo faz ele o maior elogio já dedicado a um cooperador. Olha o que Paulo fala lá no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Está com a Bíblia aí? Se você não está, acompanha comigo o que eu vou dizer na narrativa. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas também sabeis a prova da sua fidelidade, que serviu comigo no Evangelho como o filho ao Pai. Lindo isso aí, né? Paulo falando aos filipenses, falando sobre Timóteo. Mas e o ministério lá em Éfeso, amados? Qual que era o cenário das epístolas pastorais aqui? Quando nós lemos a carta de 1º e 2º Timóteo, irmãos, o jovem discípulo não está apenas viajando como um simples assistente, como um carregador de malas ali. Ele foi estabelecido como um delegado apostólico lá em Éfeso. Então, Éfeso, amados, dentro da geografia, ele era o epicentro do culto a uma deusa chamada deusa Artemis, que era a Diana dos Efésios. Inclusive, eu tenho uns vídeos meus ali, aqui no YouTube, falando mais sobre a Diana dos Efésios. Era uma cidade rica, mística, de plural, totalmente comercialmente. Então, o desafio de Timóteo, ele era herculeu, que dividia 3 frases ou 3 frentes exegéticas principais que eu quero aqui comentar com cada um de vocês, amados. Primeiro, Timóteo estava inserido dentro de um combate a falsas doutrinas. O foco de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 4, é fazer o quê, amados? É ordenar a certas pessoas que não ensinem outro tipo de doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogia intermináveis. Por quê, amados? Dentro daquele contexto, havia ali um secretismo nascido dentro daquela geografia. Era uma mistura rudimentar entre gnosticismo, que desprezava o corpo material, o misticismo judaico, as filosofias helenísticas. Então, Timóteo, ele deveria fazer o quê? Ele deveria agir como um guardião da sã doutrina. Olha que coisa linda, amados. Outro ponto aqui é a organização eclesiástica, porque não é nada bagunçado de qualquer jeito. Então a igreja estava crescendo, a igreja havia crescido e precisava de quê? De uma estrutura. E Timóteo, ele recebe os critérios ali exegéticos, teológicos, para que ele escolha bispos, presbíteros, diáconos, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Por quê, amados? Porque a liderança, ela devia ser pautada pelo caráter totalmente irrepreensível. Estabilidade familiar, habilidade no ensino, de manusear bem a palavra, de ter conhecimento, blindando a igreja contra vários tipos de aproveitadores que vinham dentro daquele contexto. Então, amados, outro ponto principal que eu quero falar para vocês é a preservação ali do depósito. A palavra ali grega como depósito, ela aparece de forma crucial no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 14. Então, trata-se de um termo totalmente jurídico, comercial ali da época. Fazendo o quê? Usando para referir a algo de imenso valor, de uma pessoa que confiava a um amigo total ali, confiança, para ser guardado e devolvido totalmente intacto. Então, como Timóteo, ele era o guardião desse depósito da verdade apostólica, antes que a primeira geração de apóstolos desaparecesse. Por isso que há necessidade de, hoje, trazendo aqui rapidamente, nós gerarmos mais Timóteos, que manuseiem bem a palavra, que conhece a Bíblia, que entende de história, que sabem entender o que é uma hermenêutica, que sabem entender o que é uma exegese, para estruturar ali o povo a qual está debaixo da sua cobertura.
Outro ponto interessante, amados, é o resumo dessa trajetória como uma linha do tempo exegética aqui, amados. Então, eu acho interessante, nós vemos a conversão dele e o recrutamento, que foi no ano 47 ao ano 50 depois de Cristo. Então, durante a sua conversão, provavelmente, na primeira viagem de Paulo a Listra, na segunda viagem, Paulo, o que ele faz? Ele recruta Timóteo, circuncida-o e o entrega à equipe de missiologia, à equipe missionária, junto com Silas, lá em Atos 16. Tá entendendo? E ali nós vemos ali como Timóteo, como enviado especial, lá no ano 50 ao ano 56. Anota essas datas, amados. Então, no ano 50 a 56, ali depois de Cristo, ele atua como um solucionador de problemas ali de Paulo. Ele é enviado a Tessalônica para quê? Para consolidar a igreja que estava sob perseguição. Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 20. E lá em Corinto, para lembrar a igreja dos seus caminhos, tá? E os caminhos que Paulo tinha ensinado. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Então, olha só para você ter ideia, amados, como Timóteo aqui, ele foi muito crucial dentro do processo de missiologia de Paulo. Tá entendendo? Ele foi coautor e companheiro ali de prisão, que foi lá no ano 60 ao ano 62. Então, durante a primeira prisão de Paulo lá em Roma, amados, Timóteo, ele está do lado de quem? Está do lado de Paulo. Então, seu nome aparece em várias saudações na epístola da prisão, Filipenses, Colossenses, Filemão. Olha a importância que teve Timóteo. Houve algo também lindo lá, a consagração que teve lá em Éfeso, lá no ano 63 até 65, se não me falha a memória, deixado por Paulo lá em Éfeso como uma autoridade apostólica plena para corrigir a liderança local, ordenar ofícios, combater as heresias nascentes. Olha como nós viajamos dentro dessa digressão aqui, amados, dentro dessa história. Então, Paulo, ele está prestes a ser executado no martírio lá em Roma, e ele escreve a sua última carta, lá no livro de 2 Timóteo, implorando que o seu filho amado venha vê-lo antes do inverno, e traga ali os seus livros, e traga ali as suas capas. Olha toda a trajetória, amados, que Timóteo teve, esse resumo rápido de todas as dificuldades. Por isso que hoje nós precisamos erguer líderes, jovens, homens e mulheres que sejam alicerçados na palavra, jovens que entendam o que é o evangelho, que não vivem só de avivamento, mas que sejam jovens de oração, de amor ao próximo, de amar as vidas, de poder gerar mais líderes ali, como Timóteo, nesse mundo, nesse século 21 que nós estamos vivendo. Mas para que isso aconteça, primeiro, nós precisamos erguer líderes alicerçados na palavra, que entendem da palavra, que têm uma boa palavra para trazer para uma liderança. Não viver só com jargões, não só falar ali palavras de efeito, mas não, que manuseie bem a palavra, que sabe o que é ser um líder. Porque hoje, amados, como disse um grande pastor e professor chamado Augusto Nicodemos, os jovens atuais, não generalizando, nunca se cantou tanto, se pulou tanto, nunca se fez tantos congressos, mas o índice de analfabetismo bíblico e eclesiástico, ele está sendo muito grande nos dias atuais. Que nós possamos erguer mais Timóteo nessa nossa geração. Que esse rápido vídeo, amados, mostre para nós todas as dificuldades, mas também todo o processo de responsabilidade a qual Timóteo tinha na sua vida, foi designado. Timóteo não tinha medo de cancelamento, não tinha medo ali de outros tipos de palavras que vinha contra ele. Por quê? Porque ele estava alicerçado na palavra, porque ele sabia o Deus que servia, ele teve bons líderes e professores. Amém, meus amados? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like abençoado,
compartilhe esse vídeo, aonde nós vemos Timóteo crescendo em meio a dois tipos de cultura sociocultural na sua casa. Seu pai de formação grega e a sua mãe judia. Quantas casas estão assim? Mas que mais Timóteos possam estar sendo levantados em nossa época. Compartilhe esse vídeo, amados. Que o grande amor de Deus esteja em cada um de vocês. Um grande abraço e Deus os abençoe. Tamo junto, hein?